Fala galera, tudo bem? Aquele esquema de vídeo rapidinho aqui, no meio dessa correria, dia 2 de Copa do Mundo, então tem jogo pra gente falar sobre o que acabou de terminar, no caso, que foi o duelo entre Canadá e Bósnia, e também o jogo da noite de ontem, né? O jogo entre Coreia do Sul e Tchequia. Vamos começar pelo mais quente, pelo mais recente, mas eu acho que os dois jogos se assemelham de certa forma, né? Lembrando que hoje, mais tarde, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo, às 10 da noite ainda tem Estados Unidos e Paraguai. Estarei nessa transmissão na Cazé TV e a partir de amanhã a maratona começa a ficar maior, né? São 4 jogos se a gente incluir o jogo lá da 1 da manhã, já da madrugada de domingo, mas se a gente for pensar na maratona, são 4 jogos seguidos, né? Inclusive estarei em 2 deles, tá? Na Cazé TV, 2 jogos exclusivos na Cazé TV. Eu tô na transmissão de Suíça e Catar, o jogo das 4 da tarde, e tô na transmissão também do outro jogo do Grupo do Brasil, entre Haiti e Escócia, esse às 10 da noite. Tem o jogo do Brasil ali entre os dois, né? Mas enfim, tô nesses dois, e depois da noite ainda tem o da Turquia contra a Austrália. Mas enfim, isso rapidamente só para passar a agenda aqui, porque muitas vezes vocês me perguntam. Vamos então sobre esses jogos que aconteceram até aqui. Eu acho que tem uma semelhança muito grande, até por semelhanças entre perfis de jogo das duas seleções europeias, né? Que são seleções muito voltadas para um jogo mais físico. Então foram embates de características muito claras nos dois jogos. No caso de Bósnia e Canadá, um jogo que tem no Canadá um time que quer ter aceleração, velocidade, intensidade máxima, inícios de tempos muito fortes, para tentar recuperar, forçar erro, acelerar. Um grande ponto era se o Canadá conseguiria executar esse plano diante da Bósnia, sendo a Bósnia um time que vai para uma bola mais longa, tem alvos para ligação mais direta, tem jogadores muito altos, embora tenha tido a ausência do Dzeko, né, que é um desfalque pesado. Ele até estava no banco, acabou não entrando, então talvez não seja algo tão simples quanto o treinador tinha dado a entender na véspera quando falou que ele ia para o jogo. Mas enfim, era de se esperar que fosse um encaixe de jogo que poderia gerar problemas para o Canadá, ainda mais com uma linha de defesa sem 2 pilares. Falei sobre isso no vídeo lá atrás, né? O Bombito machucado, quase foi cortado, acabou ficando, mas dificilmente vai ter condições de jogar nessa fase de grupos. Vamos ver como vai ser esse desenvolvimento. E além disso, o Alphonso Davies, esse talvez volte nos próximos, mas os dois jogadores de maior velocidade para correr para trás, numa linha que tende a ficar exposta, então você começar a Copa sem esses dois seria um problema. E na prática a gente viu o Luc de Fougerolles, por exemplo, conseguir controlar bem, Garoto tendo oportunidades para formar a dupla de zaga ao lado do Cornelius e conseguindo fazer um bom trabalho nesses duelos contra um ataque, é verdade, desfalcado da Bósnia, mas ainda assim com Demirovic, com o Lukic, que também é um jogador alto. Então, assim, é um time que naturalmente exigiria fisicamente. O que a Bósnia não conseguiu fazer muito foi correr às costas da defesa. E aí pode estar um grande problema para o Canadá em outros jogos, contra outros tipos de adversários, e a Bósnia acabou não conseguindo castigar tanto isso. E no fim das contas, acabou sendo um Canadá que correu atrás de um empate muito justo. Aliás, não só correu atrás de um empate, como produziu para ganhar o jogo, né? Se teve um time que criou mais, foi o Canadá, teve um volume ofensivo considerável, já tinha tido chances no primeiro tempo, no segundo tempo o Kolasinac salva uma bola quase que em cima da linha, o Vasily teve que trabalhar em alguns momentos também, goleiro da Bósnia, enfim, foi um Canadá que no primeiro tempo se mostrava desconfortável, principalmente quando precisava ter posses mais longas, porque aí que tá o jogo da Bósnia, né? A ideia de ser forte nas duas áreas, não se importando muito com o que acontece entre as duas áreas. E essa é até uma semelhança com o jogo da Tchequia, porque são times muito altos, muito fortes nesse duelo, nesse embate, que não necessariamente foram agressivos na marcação para ir para um duelo, para encaixar pressões mais longas e tudo, para pressionar no campo de ataque. Não era a ideia. Poderia ficar sem a bola e tava tudo bem, porque confia na sua estatura para proteger a própria área. Então, se o adversário quiser infiltrar, vai ter um monte de gente protegendo a entrada da área, e se quiser cruzar, vai ter um monte de grandalhão protegendo a área. Essa é a base do jogo, né? E beleza, que não crie muito, que não tenha tanto escape. Não foi um jogo criativo do Bayraktarevic, por exemplo, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, depois acabou, no segundo tempo, já mudando o sistema na hora de entrar o Alay Begovic, que vai entrar sempre, mas dessa vez até mudando um pouco, abrindo mão de um segundo atacante para passar a ter um terceiro meio-campista quando o Sunic entra, mas então foi uma Bósnia que não teve muito escape, assim, até teve no Bayraktarevic um cara que com o drible curto conseguia em alguns momentos respirar, dar pausa para inclusive ganhar, por exemplo, uma falta, um escanteio, o gol sai assim. E aí tá o jogo da Bósnia, né? Se você ganha uma falta, uma situação de bola, poder jogar bola para a área, você potencializa isso. E a Bósnia abre o placar no momento em que não criava muito, também não sofria muito, a não ser pela dificuldade do ritmo do jogo que o Canadá conseguia impor, porque é da característica do Canadá começar a 1000 por hora, isso o Canadá sempre vai tentar fazer com o Jesse Marsh no comando.
E a Bósnia, depois do 1-0, se viu numa situação relativamente confortável. Acho até que, embora o Canadá tenha criado mais desde o primeiro tempo, tenha sido o time que mais produziu, tenha mostrado mais qualidade, apesar de também ter dificuldades quando não tem campo para correr, a gente viu o Ismael Koné fazendo um jogo muito dinâmico, né? Tá em todos os lugares do campo tentando acelerar, tentando se movimentar, e o lance do gol de empate do Canadá é isso, né? É ele iniciando com essa condução de bola, acelerando por dentro, mas principalmente quando o Steven Eustáquio aparece um pouco mais, o Canadá ganha a melhor pausa, melhor passe, para tentar ficar um pouco mais confortável com a bola, já que não é muito do perfil do time também. E no fim das contas, o Kyle Larry, que foi uma surpresa ter ficado no banco, né, com o Loassei começando, o Kyle Larry sai do banco para ter a estrela do gol que faltava. Aliás, essa é meio que uma sina do Canadá. Em 2022, a gente viu o Canadá jogar bem, produzir e não fazer, e acabar sendo castigado, derrotado por conta disso. Dessa vez parecia ir pelo mesmo caminho. E o Demirovic chegou a ter um contra-ataque com uma chance clara, ele acaba dominando mal, a bola dá uma escapada, depois ele tenta driblar o goleiro, e aí o Crépeau consegue evitar uma finalização que nem chega a acontecer para valer. Talvez tenha sido a única jogada de transição mais perigosa no momento de maior trocação do segundo tempo, que é até um estilo de jogo que o Canadá prefere ter, esse jogo mais frenético, mas que tem seus riscos, especialmente quando você tem uma linha de defesa mais desfalcada. Só que a Bósnia não teve ferramentas, não teve qualidade, não teve capacidade para ferir mais. Então é interessante porque, e aí eu acho que vale uma reflexão até muito mais ampla, principalmente nas generalizações, eu acho que nem para um lado nem para o outro, aquela generalização de muita gente falar que as seleções europeias são melhores. Não necessariamente, até porque não dá para colocar tudo no mesmo pacote, mas o que a gente viu nesses 2 primeiros dias é importante pontuar, não são as seleções europeias de primeira prateleira, até porque a classificação vai ser muito diferente de acordo com elas, mas olhando para as seleções de uma segunda ou terceira prateleira, a gente viu características de um jogo muito mais físico do que técnico, né? Então tanto a Tchequia contra a Bósnia, quanto a Bósnia, foram seleções que apresentaram muito pouco futebol, pouquíssimo recurso para conseguir ferir mais os adversários, e ainda assim times difíceis de ser batidos, porque são times que sabem proteger a própria área e que mesmo sem criar muita coisa vão te exigir na outra área. Então a gente viu a Bósnia e a gente viu a Tchequia fazer isso contra a Coreia do Sul, num jogo em que até em termos de bola, acho que a Coreia do Sul jogou mais bola do que o Canadá, né? São estilos diferentes, da mesma forma que tinha esse contraste de características. A Bósnia preferia um jogo mais pausado, mais picotado, menos acelerado. O Canadá queria 1000 por hora. A Coreia do Sul queria um jogo mais técnico, de bola no pé, de bola no chão. A Tchequia queria um jogo físico, de contato, de cruzamento, de bola para cima o tempo inteiro. Então, 2 seleções europeias que não se enquadram exatamente nessa ideia de superioridade. Claro, de novo, não estou falando que, então quer dizer que as seleções europeias são todas uma porcaria. Não, mas também quer dizer, aí sim dá pra gente, não digo concluir por causa disso, mas dá para reforçar um contraponto ao que muita gente fala, geralmente, de que qualquer seleção europeia é muito melhor do que o resto. Não necessariamente também. Então acho que tem níveis de competitividade. As seleções europeias são competitivas dentro do que se propõem a fazer. Mas como qualquer outra, tem suas limitações e suas virtudes. A gente viu um pouco disso nesses 2 dias, né? A Tchequia e a Bósnia deixaram imagens pobres tecnicamente. No caso da Tchequia, acabou sendo uma vitória da Coreia muito justa também. Um ótimo jogo do Lee Kang-in, sendo esse meia que conseguia carregar para longe a marcação, os encaixes individuais do Krejci, o zagueiro pela esquerda do trio tcheco, e que era quem iniciava o jogo tentando encaixar, mas aos poucos o Lee Kang-in foi se mexendo tanto no campo que foi tornando difícil esse encaixe. O Zelene, ala pela esquerda, em alguns momentos tentou sair também. O Lee Kang-in fez um grande jogo, o Hwang In-bom fez um grande jogo. Aliás, o Hwang In-bom é um jogador que, pra galera que acompanha o futebol de seleções da Ásia, já tem muito tempo que ele se destaca sendo esse meia criativo, passador, um meio campista que faz o time jogar, né? Ele pra mim foi o melhor jogador das eliminatórias pra Copa de 2022 com a Coreia do Sul, mas ele tem uma carreira bem alternativa nos destinos que ele tem, além disso lesões que atrapalham também, mas ainda assim é um ponto de equilíbrio fundamental pro centro do campo da Coreia do Sul. Então pra Coreia do Sul foi muito importante essa vitória sobre a Tchequia, primeiro porque era um encaixe delicado. Uma Coreia do Sul que chegava à Copa do Mundo com muita desconfiança, e esse é um segundo ponto, né? Diante de tantas dúvidas, questionamentos e críticas ao trabalho do Hong Min-bo, ex-zagueiro histórico, um dos maiores jogadores da história da Coreia do Sul, mas que como treinador não vem numa boa sequência, mudou taticamente o time nesse último ano, foi muito questionado por isso, então a Coreia do Sul chega à Copa com muitas dúvidas. Você começar ganhando de um europeu num confronto diretíssimo é um passo e tanto. Além disso, ainda consegue superar as dificuldades que esse encaixe poderia jogar, né? Que poderia trazer, porque a Coreia do Sul naturalmente seria um time mais confortável, com mais qualidade para trabalhar a bola, mas poderia sofrer muito em cruzamentos para a área, e conseguiu até de certa forma limitar situações
atuações ofensivas, porque a Tchequia teve Schultz e Provod fazendo o jogo bem abaixo, bem fraco, então foi um time pouco criativo. O próprio Soufal, embora tenha dado assistência na cobrança de lateral, não conseguiu gerar tantos cruzamentos pela direita quanto geralmente se espera na seleção tcheca, até pelo que ele faz no Hoffenheim também. Então a Coreia do Sul conseguiu ter em Hwang In-bon, o Park Seung-ho também fez um bom jogo, né, o outro volante, além do Hwang In-bon, mas Hwang In-bon e o Lee Kang-in foram grandes destaques dessa seleção da Coreia do Sul. Então a Coreia, se teve um time que mostrou bola, que foi superior, que tentou mais, que mostrou mais qualidade no jogo, foi a Coreia do Sul. Ainda assim, é aquela história, margens pequenas, nível de competitividade, mesmo quando você tem seleções que podem ter uma distância técnica entre uma e outra, outros aspectos acabam aproximando. Então, o Souček teve um gol bem anulado por impedimento, mas poderia ter sido o gol do 2-1 para a Tchequia, minutos antes de sair o gol do 2-1 para a Coreia do Sul. Então é isso, assim. A Bósnia poderia ter feito 2-0, mesmo sendo dominada, mesmo vendo o Canadá criar chances. A Bósnia poderia ter feito 2-0. Não fez, no fim das contas, 1-1. Então, acho até que nesses dois jogos, para ficar neles, nesse vídeo aqui de hoje, nesses dois jogos a gente viu os times que mostraram mais, que tentaram mais, que mostraram mais qualidade no centro do campo, em lidar com a bola. Apesar do Canadá também ter algumas dificuldades para ser um time mais criativo quando tem posses mais longas, mas esses times foram recompensados de certa forma. E é claro que no futebol isso nem sempre vai acontecer. Muitas vezes a gente vai ver o desfecho oposto, o desfecho do time que não jogou muita coisa, esperou a maior parte do tempo, tecnicamente apresentou limitações, mas que dentro das suas características vai conseguir castigar, vai conseguir ganhar o jogo numa bola parada, numa bola esticada, num lance isolado, e faz parte do jogo, e acho que esse é um dos grandes pontos interessantes também na Copa. Então assim, nem para um lado nem para o outro nas conclusões, também não é para dizer, nossa, tá vendo como na Europa todo mundo joga mal? Não é o caso, até porque nesses dois grupos iniciais, a gente tem seleções mais limitadas tecnicamente e que são mais dependentes do jogo físico. Então não tem nenhuma surpresa nisso, aliás, os roteiros até aqui seguiram muito o esperado. E aí eu não tô falando em placar, tá? Isso eu tô falando do roteiro do ponto de vista do enfrentamento de características e não de placar, porque aí sempre vai ser imprevisível, sempre vai ter detalhe que vai te jogar para um lado ou para o outro, que pode mudar completamente a história de uma partida. Mas num ponto que é dos mais interessantes, justamente de tentar prever, de tentar identificar a característica dos times, os roteiros até aqui seguiram mais ou menos a normalidade. Talvez o ponto que tenha sido mais fora da curva tenha sido a África do Sul no jogo de abertura contra o México por mostrar pouquíssimo repertório, fugindo do tipo de jogo que geralmente aplica. E aí passa também um pouco ou bastante pelas opções táticas para o jogo, mas muito pela execução técnica também, já que foi um jogo bastante pobre. Mas até aqui o que a gente viu nos 3 primeiros jogos da Copa foi mais ou menos uma ideia sendo confirmada de estilo de jogo das equipes, dos duelos. Mas, de novo, o que vai sair daí em termos de placar aí é jogo a jogo, sempre vai ter grandes histórias. Em Copa do Mundo, todo jogo tem potencial para virar aquele jogo maluco que empolga. E é isso, a gente vai ter muitos pela frente ainda na Copa do Mundo. Então, um abraço para todo mundo. Lembrando, vou repetir mais uma vez, hoje, né, nessa sexta-feira, hoje é sexta-feira, né, já tô até perdido, nem começou a Copa, já tô meio perdido, mas hoje ainda faço o jogo entre Estados Unidos e Paraguai, tenho expectativa de um bom jogo, especialmente para ver não só o time da casa dos Estados Unidos, mas também o Paraguai, que cresceu muito com Gustavo Alfaro, e nesse sábado, que tem a estreia do Brasil contra Marrocos, um dos principais jogos da fase de grupos, eu estarei nas transmissões de Suíça e Catar e também de Haiti e Escócia. Tudo na Cazé TV, que transmite todos os jogos da Copa. Um abraço para vocês, o espaço está aberto aí nos comentários e até a próxima.